Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Emerson Soares, no devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Eu te agradeço porque você está aqui comigo, acompanhando essa leitura e tendo reflexões para abençoar o seu dia. Porque quando nós entendemos a Bíblia e entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, o nosso dia é melhor, a nossa vida passa a ser melhor. E o que eu quero é que você busque esse nível de espiritualidade para que a cada dia a sua vida ela seja melhor. A cada dia você seja uma pessoa melhor. É uma oração que eu faço todos os dias ao Senhor. Eu peço que Ele me torne um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um vizinho melhor, para aqueles que estão ao meu redor, para que sejam abençoados por Deus através da minha vida. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, abençoador, busque espiritualidade. Coloque Deus na sua vida. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da Igreja Batista Central em Laranjal, e eu quero convidar você para participar dessa jornada. Ao longo de um ano inteiro, nós vamos fazer devocionais juntos com a leitura completa da Bíblia em um ano. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que Ele derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, se você puder e quiser, por favor, feche os seus olhos e conecte-se com Deus agora. Não permita que nada venha atrapalhar essa conexão com o Pai. Eu tenho certeza que você vai sair desse momento transformado por Deus, de dentro para fora. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã, desta pessoa, Deus, que está acompanhando a gente nesse devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Peço que o Senhor derrame ricas bênçãos. Peço que o Senhor guarde, proteja, sustente, dê respostas. Que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame unção sobre aqueles que estão nesse momento participando desse devocional, que é uma busca de espiritualidade, uma busca de estarmos mais perto do Senhor. Permita-nos, ó Pai, ainda que não mereçamos, permita-nos estarmos cada vez mais perto do Senhor, porque é tudo que nós precisamos. Isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E o meu desejo é que você tenha de fato um dia abençoado. E vamos abençoar o nosso dia com a leitura de Deuteronômio, capítulos 22 e 23. Certamente você já leu, ou então você já acompanhou a leitura no áudio. Então, nós vamos falar sobre alguns detalhes sobre esse que é um dos menores trechos da Bíblia, são 2 capítulos só, porém, um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis, e você vai entender por quê, tá? Vamos lá. No capítulo 22, começa falando sobre a caridade, o amor para com o próximo. Vou ler apenas um versículo. Vendo extraviado o boi ou ovelha do seu irmão, não te esconderás deles, e restituí-los-ás sem falta ao teu irmão. Deus, ele, dentro da sua lei, ele transmitiu não somente valores espirituais, como valores sociais. Aliás, grande parte da Bíblia é voltada para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, porque o relacionamento com Deus, ele é muito importante, mas ele é completado quando você tem um relacionamento com as pessoas. Aliás, Deus escolheu Abrão e depois mudou o nome para Abraão. Abrão é pai de uma multidão e Abraão é pai de muitas multidões. E a promessa de Deus é que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu. Então, que nós possamos olhar para o nosso futuro e vermos que Deus tem grandes coisas para nós. Mas existe uma contrapartida nossa, que é adorar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que Deus estava transmitindo através de Moisés aqui era exatamente como que nós deveríamos amar ao próximo. Então, se alguém encontrasse um boi, uma ovelha ou qualquer outra coisa que pertencesse ao irmão, deveria restituí-lo. Não podia fazer vista grossa, não podia tomar para si. Não tem aquela história? Perdeu, tá perdido, quem achou teve mais
teve mais cuidado, enfim, eu não lembro agora como é, mas enfim, as pessoas acham que quando acham alguma coisa na rua, aquilo é delas. Não, pertence a alguém. E você deve procurar quem é o dono dessa pessoa. Óbvio que se você não tem como saber de quem é aquele item, você não vai devolver. Mas se você sabe de quem é, devolva. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. É Deus ensinando o povo como eles deveriam amar ao próximo. E depois ele fala sobre o jumento, ele fala sobre vários utensílios que poderiam ser perdidos e que, se encontrados, deveriam ser devolvidos ao seu dono. Seguindo em frente, Deus também fala sobre alguns mandamentos, alguns detalhes que são muito importantes para que houvesse um bom relacionamento entre as pessoas e também para que houvesse boas práticas de moral, boas práticas de civilidade. E uma das coisas que envolvem moral está exatamente no verso de número 5, que diz assim: não haverá trajo ou traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação e ao Senhor teu Deus. Bem, estou lendo na versão corrigida, uma versão um pouco mais antiga, e pode ser que tenha algumas dificuldades de conexão, de concordância, tá? Mas enfim, o que Deus está falando através de Moisés? É que o homem, ele não deve vestir roupas características de mulher. E por que eu estou falando isso? O que o homem do Velho Testamento vestia? Túnica. O que é túnica para a gente, na nossa cultura? É um vestido. Sendo que as mulheres costumavam usar túnicas que fossem mais coloridas, e os homens usavam túnicas de tons pastéis, de tons mais monocromáticos, né? Então, o homem não deveria se caracterizar, essa é a ideia, tá? Não deveria se caracterizar como mulher, e nem a mulher se caracterizar como homem. Deus fez separado: homem para ser homem, mulher para ser mulher. O corpo é que dita isso. Se a natureza criada por Deus fez o homem desta forma, é desta forma que ele deve se comportar. Agora, se fez mulher, deve se comportar como mulher. Esta é a ideia. Porque, por exemplo, hoje você vê mulheres vestindo calça comprida, o que há pouco tempo atrás era algo mal visto pela sociedade. As mulheres usavam vestidos, saias. Mas a cultura ela foi modificando, que hoje as mulheres vestem calça comprida sem problema nenhum. E o mais importante é que esteja decente. O mais importante é que a mulher não seja caracterizada como homem e nem o homem caracterizado como mulher, para que cada um encontre o seu papel e cumpra o seu papel na sociedade. Bem, um outro detalhe interessante aqui, né? Verso 6. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Bem, a cultura do Velho Testamento, ela está muito distante da gente, tanto geográfica como culturalmente. Então, existem questões que às vezes a gente não consegue entender. E eu confesso para você que eu tive muito trabalho para poder buscar essas informações em comentários. E o que os comentaristas falam? É que os ovos, eles poderiam ser comidos pela pessoa, já que a mãe certamente não chocaria aqueles ovos. Já os filhotes, ele poderia até tentar criar os filhotes, como acontece hoje, né? Porém, a mãe deveria ser deixada para que pudesse depois colocar outros ovos, para que pudesse ter outros filhotes. Já os filhotes sem a mãe, eles não conseguiriam sobreviver. Já a mãe sem os filhotes, ela consegue sobreviver. Então, é uma questão de bom senso. E, obviamente, que podem ter outros costumes que não chegou para a gente através da literatura, mas de uma forma assim, bem
ajustada para a nossa cultura, seria mais ou menos isso. A mãe sozinha ela pode sobreviver, os filhotes e os ovos sozinhos não vão sobreviver. Então deixa a mãe ir e faça o que quiser com os filhotes e com os ovos. Bem, olha só que interessante, né? A partir daqui até o verso 12, nós vemos algumas repetições, e o livro de Deuteronômio é exatamente repetição das leis, de Levítico e Números. Olha só o que diz no verso 8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Lembra das cidades de refúgio? Pois é, né? Quando alguém cometia algum homicídio sem querer, essa pessoa tinha a cidade de refúgio para que o parente do morto não viesse fazer justiça. Então, se alguém estivesse na sua casa e caísse do parapeito, os familiares poderiam imaginar que você tivesse empurrado. Então, para que isso não acontecesse, havia esse mandamento de que o que era o parapeito, né? Era comum na cultura do Oriente Médio, ainda pode-se ver algo parecido. Mas eles usavam o terraço, que era a parte de cima da casa, tanto para atividades do lar mesmo, né? Se reuniam, comiam, muitas vezes dormiam ali por causa do forte calor em algumas épocas do ano. Eles poderiam até dormir lá em cima, mas faziam refeições, eles tinham uma vida comum na parte de cima da casa, como se fosse na laje da casa. Então era necessário que eles levantassem um parapeito, um guarda-corpo, como nós diríamos aqui hoje, de aproximadamente 2 côvados. Cada côvado é aproximadamente 45 centímetros, o que seria mais ou menos 90 centímetros de parapeito para evitar que alguém caísse de lá de cima. Então eram orientações para que não houvesse a necessidade de depois sair correndo para uma cidade de refúgio, porque os parentes podiam achar que foi empurrado, alguém poderia ter sido empurrado lá de cima e, morrendo, seria vingado pelo seu parente. Bem, depois ele fala sobre semear dois tipos de semente no mesmo pomar, na mesma horta. Não podia colocar 2 tipos de semente. Se você fosse plantar alguma coisa, era uma semente só. Se você fosse arar o campo, não podia ser um boi e um jumento. Tinham que ser 2 bois ou dois jumentos. Normalmente utilizava o boi. Se fosse tecer algum tecido, não podia ser 2 tipos de linha. Ou era lã, ou era seda, enfim, não podia misturar. Alguns historiadores dizem que era para que o povo aprendesse a não se misturar com os povos cananeus, que tinham práticas erradas, práticas idólatras. Então, isso era exatamente para poder ensinar o povo, para eles não se misturarem com aqueles que adoravam a outros deuses, não fazer nenhum tipo de trato com aqueles que adoravam outros deuses. A maioria dos estudiosos, eles acabam tendo esse tipo de interpretação. Bem, vamos seguir em frente. A partir do verso 13, nós vamos ver aí sobre a questão do pecado, né? Por exemplo, se um homem tirasse uma mulher de dentro de casa e na noite de núpcias ele não gostasse dela e ele mentisse dizendo que ela não era virgem, ele podia devolver a mulher e ainda poderia difamar. Mas se ele estivesse errado, ele poderia até ser morto. Se ele estivesse certo, ele poderia devolver a mulher. Mas se ele estivesse errado, ele poderia ser até morto. Então havia uma lei muito forte no que se refere à constituição de família. O homem não podia repudiar a mulher, divorciar da mulher por qualquer motivo, e a mulher tinha direitos resguardados pelos anciãos, pela liderança daquela cidade, para que ela não fosse repudiada, deixada de lado, ou até mal falada por aqueles que faziam parte da cidade, né? Depois ele vai falar sobre a questão até do próprio estupro mesmo, né, que fala sobre isso. Essa mulher não teve culpa do que aconteceu.
E se aquele homem que cometeu o estupro ele fosse pego, ele deveria ser morto também. Enfim, lembrando que estamos falando de uma cultura de aproximadamente 3.500 anos atrás, de uma não só a distância cronológica, mas também a distância geográfica. Eram outras atitudes, um outro tempo, tá? Nós vivemos hoje debaixo da graça e a interpretação do Velho Testamento é feita por Jesus. Nós somos cristãos, por isso nós entendemos o Velho Testamento pela interpretação e visão de Jesus Cristo, ok? Então, todas essas leis, normas que eram determinadas, era exatamente para que o povo vivesse em união, para que não houvesse pecado, para que não houvesse nenhum tipo de atitude que viesse a agredir um ao outro, mas que eles fossem civilizados na sua forma de agir. Já no capítulo 23, nós vemos aqui a respeito das pessoas que não eram israelitas, que não tinham origem hebreia, mas que estavam no meio deles. Por exemplo, havia uma animosidade muito grande em relação aos moabitas, por exemplo. Porque lembra que foram os moabitas que chamaram lá Balaão para que pudesse amaldiçoar os israelitas. No entanto, Deus não permitiu. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou. E tanto os amalequitas, os moabitas, eles perseguiram muito o povo de Deus. E houveram grandes guerras. Então Deus orienta, olha, não faça nenhum tipo de trato com eles. Não se envolva com eles, porque as práticas deles são pagãs. E é o que a gente costuma falar. Nós não devemos fazer trato com o pecado. Nós não devemos dar espaço para Satanás. Porque se assim o fizermos, nós vamos abrir um espaço dentro da nossa vida e que vai ser o suficiente para ele cometer várias atrocidades em nossas vidas. Basta você dar 1 minuto da sua vida para o inimigo que ele vai fazer uma desgraça. Não permita, não faça trato com o inimigo, não faça trato com o Satanás, não faça trato com o pecado, porque ele vai te sucumbir. Não faça, ok? No entanto, Deus, através de Moisés, fala com o povo a respeito de Edom. Quem é Edom? É Esaú. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E Esaú era irmão de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, depois daquela luta com o anjo no Vale de Jaboque. Enfim, quanto aos edomitas, Deus, através de Moisés, dá a orientação, olha, quanto a eles, vocês podem se relacionar, tá? Porque eles são irmãos seus, porque Esaú era irmão de Jacó, que deu origem ao povo israelita. Em relação aos egípcios também, porque lembra que o faraó, ele deu abrigo não somente para José, como para a família de José, lá na cidade de Gósen, onde tanto José quanto os seus irmãos e o seu pai ficaram durante muitos anos, até que surgiu um faraó que não conhecia a história de José, que passou a escravizar o povo de Israel. Ok? Enfim, a partir do verso 15, nós vemos aqui sobre a questão das prostitutas e sobre o empréstimo com usura. Bem, o que ele está falando aqui? Que o relacionamento, que a relação com as prostitutas era uma coisa condenada. Tá? E uma coisa interessante, né? Dentro do capítulo 22 e 23, nós vemos aqui falando sobre a questão do adultério. Quando alguém fosse pego no adultério, os dois deveriam ser mortos. Mas você lembra que quando levam para Jesus uma mulher pega em adultério, só foi a mulher? Não foi o homem? Ou seja, eles não estavam cumprindo ali. E algo que existia na lei era que aqueles que estavam condenando, as testemunhas principais, eram os primeiros a jogar as pedras. Como não tinha testemunha, ninguém foi capaz de jogar a primeira pedra. Quando Jesus diz aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deveriam ir os dois e levaram somente a mulher, porque era algo
contra a lei o que eles estavam fazendo ali. Mas enfim, o relacionamento com a prostituta gerava filhos bastardos. Esses filhos também, havia um preconceito contra os bastardos, e há também uma menção aqui, né, sobre aqueles que eram mutilados, que tinham seus órgãos genitais mutilados, que não teriam vez no meio do povo. Existia uma prática pagã de mutilar os órgãos genitais, arrancar mesmo, cortar. Então, essas pessoas que tinham práticas pagãs como essa, por exemplo, elas não eram aceitas no meio do povo. Quando se fala em assembleia, no meio do povo, estamos falando daquelas pessoas que vão adorar a Deus, que vão praticar os rituais, que vão celebrar as festas. Então, estas pessoas que tinham pactos com atitudes pagãs, elas não tinham vez no meio do povo nesse sentido, para que não contaminassem o povo com as suas práticas anteriores. Bem, acerca dos empréstimos também, a orientação era que se fosse para um israelita, que não deveria cobrar juros, mas se fosse para alguém de fora, poderia cobrar juros, mas não juros altos. E os juros nessa época eram muito altos, a ponto da pessoa se entregar. Se ela não tivesse como pagar, ela se entregava como escravo e servia durante 6 anos aquela pessoa a quem ela devia. E no 7º ano ela era liberada. Tá? A partir do verso 14 vai falar sobre a questão de você permitir que os pobres comessem da sua terra. Obviamente que tinha uma quantidade e um lugar específico para essas pessoas. Então, as espigas que caíam da colheita, eles sempre deixavam um pouco da colheita exatamente para que os pobres pudessem comer. Porém, tinha uma orientação. Eles não deveriam levar sacolas. Eles deveriam comer o que eles pudessem comer no local, mas não podiam levar para casa. Ok? Enfim, o texto ele termina falando sobre isso, quanto à questão dos pobres, dos estrangeiros e dos órfãos. Enfim, que nessa reflexão de hoje você possa entender o seguinte: primeiro, não faça trato com o pecado. Não agrada a Deus saber que nós estamos flertando com o pecado. Não faça isso. E que você entenda que a sua atitude, ela deve ser uma atitude baseada na orientação de Deus. E você que é chamado para ser testemunha, você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. A Bíblia, ela é um livro espiritual, mas também é um livro relacional. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia também é um livro relacional. Então, busque amar o seu irmão. Se alguém perder alguma coisa, devolve. Ei, você deixou cair aqui, ó. Se alguém te emprestar alguma coisa, devolva. Se alguém te emprestar alguma coisa, cuide bem daquilo que foi emprestado. Porque os mandamentos relacionais, eles fazem parte do seu culto diário. E se você for oferecer a sua oferta, mas está com algum problema com o irmão, deixa a oferta ali, resolve o problema e depois vai entregar a sua oferta. Senão, a sua oferta não vai ser aceita. Se você estiver indo adorar a Deus na igreja e você estiver com algum problema, guardando mágoa no seu coração, querido, Deus não vai receber. Então, resolva o seu problema, perdoe, peça perdão, resolva os seus problemas e aí sim vá adorar a Deus. Adorar a Deus também está, a adoração a Deus também está no meu relacionamento com o meu irmão. E que você possa se distanciar do pecado, para que Deus seja louvado e exaltado na sua vida. Amém? Vamos orar novamente? Vamos? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Agora eu peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, para que eles possam entender a tua palavra e colocá-la em prática, para que esse ensinamento os transforme de dentro para fora. Que o meu irmão e a minha irmã, e eu também,
tenhamos um bom relacionamento uns com os outros, para que adoremos ao Senhor através dos nossos relacionamentos, para que possamos testemunhar, pregar a Tua palavra e que ela chegue ao coração daqueles que estão ao nosso redor de uma forma tranquila, branda, com amor. Obrigado, ó Pai, por mais um dia. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã. Dê a ele, ó Deus, um dia abençoado. Dê a ela um dia cheio da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. E o meu desejo é que a cada dia a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Fique em paz.